cerejinhas e cerejinhos! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Larissa e sejam todos aqui bem-vindos ao canal Pila! Antes de começar o assunto do vídeo, eu gostaria muito de agradecer a vocês, dizer a vocês o quanto eu os amo e o quanto vocês me fazem felizes. Eu queria muito que vocês soubessem disso. Porque, gente, muito obrigada a todos os inscritos. Eu não vou falar o número exato agora de inscritos, porque eu não quero esquecer ninguém, não quero deixar ninguém de fora. Muito obrigada a cada pessoa que se inscreveu, a cada pessoa que visualiza. Vocês são aqui todos muitíssimo bem-vindos, cara. Eu fico muito feliz com a interação de vocês, com a participação de vocês aqui no canal. Ai, gente, assim, se complementam, assim, de uma forma tão linda, tão legal, tão bacana. Vocês acrescentam nos comentários de vocês e, ai, é muito bom. Obrigada. Eu não tenho palavras pra agradecer o carinho e reconhecimento de vocês, sério. Vocês são incríveis. Muito, 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 muito obrigada. E os meus beijos especiais de hoje vão para o lindo do João Vitor, pra Gi Pequenina, pra Aninha e para Beatriz Martins. Um super beijo pra vocês quatro, meus amores. Muitíssimo, 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 muitíssimo obrigada pela participação aqui no canal e pelo carinho. Vocês são demais, gente. Lindos. Então, bora falar do Jason. Pra mim, assim, eu não escrevi tanta coisa, porque pra mim é muito nítido, assim, o quanto ele é culpado, sabe? Nossa, pra mim ele pode super ser AD e eu vou mostrar algumas pistas agora aqui pra vocês. O Jason, ele é o fundador lá daquele clube chamado NAT, que é o clube Nós Vemos Tudo. Tipo, ele é o fundador, sabe? Ele é o único dos caras lá que tá vivo. Então eu acho que ele tem envolvimento, tipo, que ele fez isso, e da mesma forma que ele fez esse clube e que ele via tudo, de certa forma, AD também é uma pessoa que vê tudo, sabe? AD é uma pessoa que tá em um lugar, mas que tá em todos, né, com seus ajudantes e tal. Então eu acho que ele é AD e que ele é essa pessoa que vê tudo, que sabe de tudo, que consegue tudo. E como ele tinha fácil contato aí com as meninas, ele que pegou os vídeos da Spencer lá na casa dela e tal, ele que pegou dela, né, então ele tem de volta esses vídeos e ele que, tipo, deve estar envolvido nas outras mortes, sabe, tipo, do Garrett, por exemplo. Ele matou o Garrett porque o Garrett ia contar as coisas pra Spencer, então ele resolveu apagar o Garrett. E falando em Garrett, né, a gente tem aí aquela websérie que eu falei aí no vídeo anterior, que se você não assistiu, confere lá, porque como eu falei, lá tem algumas dicas, pelo menos eu espero e acredito que tenha. Então eu acho assim, que Jason, que está inclusive nessa websérie, que ele matou o Garrett, como eu acabei de dizer, e lá naquele Halloween, lá naquela festa do trem, ele colocou o Garrett naquela caixa juntamente com a Arya. Sim, ele tem uma obsessão pela Arya, né? Tipo, ele é obcecado por ela. Ele gosta dela, só que de uma maneira doentia. Então ele pegou ela e colocou ela lá junto com o Garrett. Inclusive, foi empurrar a caixa e ela machucou. E quem apareceu machucado e que a ferida parece, né, bate com da Arya ter batido aquilo, né, aquela ferramenta que eu não sei o nome. O Jason, né, ele aparece ferido em uma cena e quem cuida dele? A Monão, que já foi entendeu? Naquela época ela poderia saber aí de alguma coisa, ajudar ele e tal. Então ele apareceria lá no episódio 8, né, no último episódio da websérie, analisando o trajeto, né, o percurso que o trem faria e também a planta daquele trem. Aliás, ele tinha oferecido uma boa quantia em dinheiro para quem encontrasse o corpo da Alyson, que na verdade ele sabia onde estava. Ele fez isso, tipo, só pra ele não ser um suspeito. Ele faz de tudo pra ele não ser suspeito. Então ele fez como se alguém fosse encontrar esse corpo. E inclusive lá
Na websérie, no segundo episódio, ele aparece numa ligação falando algo parecendo que era realmente sobre isso, sobre essa questão do corpo, só que alguém que, na verdade, só queria o dinheiro, entendeu? E aí ele fala que sem o corpo, que ele não vai dar o dinheiro, e na série, inclusive, ele fala que recebeu alguns trotes, algumas coisas assim, porque, lógico, as pessoas ficam de olho na grana, né? Mas aí, ele mesmo pegou o corpo e colocou lá dentro do vagão do trem, que, inclusive, ele estava. Ah, e também ele já apareceu sendo agressivo. Tem uma cena lá, um flashback, onde ele quase taca um taque do jogo lá que a Spencer jogava. Ele quase bateu com um taco na cabeça da Alison, mas a Spencer impediu. Então, se ele foi agressivo com a Alison na frente das amigas, imagine quando elas não estavam por perto. Tem uma cena que ele tá fazendo uma festa na casa dele, também um flashback. E a Alison vai pra casa da Spencer. E ela chega lá com a boca machucada. Só que ela não quer contar pra ninguém. Ela pede pra dormir lá e pede pra Verônica não contar pra ninguém sobre o machucado na boca dela. Quem teria machucado ela? Jason, o irmão dela. Porque os pais dela não estavam em casa. E aí ele deu uma festa. E aí eles brigaram, eles tiveram um desentendimento, porque na verdade o Jason nunca gostou dela. Ele sempre, tipo, porque a Alison é sempre a queridinha, a filha querida, a família só tem olhos pra Alison e esquece dele. E aí ele teria machucado a Alison e a Alison foi lá ficar na casa da Spencer. E também, assim, ele vem de uma dinâmica familiar bem complicada, né? Naquela confusão toda daquelas famílias. Então ele se sente rejeitado. E aí, na Charlotte, né, na Sissy Drake, ele se encontra, sabe? Ele se identifica, na verdade. Porque ela também vem dessa dinâmica familiar toda maluca e ela também é a rejeitada, entendeu? Enquanto a Alison tem tudo. Ela tem a melhor vida social, ela tem a melhor vida familiar. O Jason, ele é mentiroso e, tipo, ele desaparece e aparece na série. Então, ele pode muito bem ser AD, porque assim, ele vai lá, aparece, depois ele some, e enquanto ele tá sumido, ele pode estar lá trabalhando em covil e tal, e fazendo as coisas de AD. Porque quando as coisas acontecem na cidade, ele simplesmente volta, sabe? Então isso não seria mera coincidência. Ele poderia muito bem trabalhar, né, com a Charlotte, que ele já conhecia, a gente sabe que eles tiveram um relacionamento, então eles poderiam trabalhar juntos e, na verdade, ela trabalhava pra ele tava por trás de tudo. Tanto ela quanto a Mona trabalhavam pra ele. Elas se entregaram pra proteger a identidade dele. A Mona não sabe a real identidade dele, ela trabalhava sem saber pra quem ela estava fazendo aquilo. Mas a Charlotte sabia, né, eles eram uma dupla. Mas eles faziam de uma forma com que ele não fosse um suspeito, entendeu? Ou quando ele parecia suspeito, eles faziam alguma coisa pra tirar essa atenção dele. Como, por exemplo, em uma cena onde ele tá com a Emily e eles estão chegando lá na casa dele e de repente tem um monte de garrafa de bebida. Um monte de garrafa pela porta da casa dele. E a Emily fica tipo, nossa, mas quem faria isso? E, tipo, é como se estivesse vendo, assim, de trás de uma árvore. Então seria a Charlotte. E a Charlotte colocou aquilo ali propositalmente, entendeu? Aí a Emily recebe uma mensagem de A, né? Falando que, tipo, como se A tivesse feito aquilo. E na verdade foi. Só que é só pra pensar que, ai, nossa, A fez isso com o Jason, então A não é Jason, não pode ser. Na verdade é apenas pra tirar o foco. Então aí o Jason ficaria acima de qualquer suspeita, próximo às Liars e tendo a confiança delas, porque é isso que ele quer, manter elas próximas a ele e podendo falar com ele, contar as coisas pra ele. Eu achei muito suspeita aquela revelação da Charlotte no 610, né? Como eu sempre falo, tem mentiras ali naquela história. E o fato dele ficar deitado ali, ouvindo tudo, eu acho que na verdade foi também uma mera distração, foi uma proteção a ele. A Charlotte se entregou como porque tava a polícia toda atrás, de ai meu Deus, quem que colocou as meninas na casa de boneca e tal. O Jason estava na casa de bonecas. O Jason era o Charles que tava lá atrás da Spencer, porque vocês podem ver que era uma pessoa mais alta. Então seria ele. E aí ele tava lá, pode estar imobilizado realmente, ouvindo tudo, mas a Charlotte só tava falando o que ele já sabia, o que eles combinaram pra ser dito, e minha mãe passou de novo! E também
isso me lembra quando a Alison foi enterrada. Por quê? E se foi o Jason que bateu na cabeça dela e não a Charlotte? Ou e se o Jason tava ali naquela noite, né, eu fui conversando com a mãe dele, ou era o contrário, ele bateu na cabeça da Alison e a Charlotte tava lá dentro conversando com a Jessica, e aí a Jessica tava de frente pra janela. Aí, ele pegou e deu aquela mesma coisa que a Charlotte aplicou nele, onde a Alison não conseguia se mexer. Ela via, né, ela conseguia ouvir, ela pensava tudo normal, mas ela não conseguia se mexer, tipo, o corpo dela não respondia. Que é a mesma injeção que a Charlotte deu nele lá no 610. Então, isso não seria uma mera coincidência. Ele quer saber quem é o assassino da sua parceira, né? Então, o assassino da Charlotte e AD são pessoas diferentes. E, na verdade, o fato dele estar bêbado lá naquela noite do piloto seria, na verdade, um álibi, né? Ele talvez não estivesse ali bêbado ou drogado, sei lá. Porque ninguém tem provas disso, ninguém viu isso, é simplesmente o que ele diz. Ele teria dupla personalidade, eu acredito muito nisso. Porque uma pessoa que ela tem dupla personalidade, ela não tem apenas duas personalidades, ela tem várias. Então, ele tem aquela personalidade que ele é bonzinho com as meninas e tal, mas ele também tem aquela personagem que odeia elas e que quer fazer muito mal, que é essa personalidade que é AD. E eu acho que essa questão de dupla personalidade explicaria muito bem, né, as oscilações. De uma hora ele tá agressivo, uma hora ele tá bonzinho, uma hora ele é legal, outra hora ele não é, ele tá próximo da área, não sei o quê. Ah, e sobre esse obcecado pela área, lembra quando ele tinha um quartinho de fotos repletos de fotos dela? Ele tirou um monte de foto dela, tipo, muito próximas do rosto dela, e tinha foto dela por todo lado. Cara, isso não é normal. Ele tinha uma obsessão, ele tem uma obsessão por ela, mas ao mesmo tempo que ele quer ela com ele quer machucá-la. Gente, aquela cena que ele tava no elevador com a Emily, cara... Tipo, alguém tentou matar ele, mas quem? Eu acho que, na verdade, ele deveria fazer alguma coisa com alguém e alguém tentou matar ele pra se vingar, sabe? Tipo, ele deveria pressionar alguém e aí a pessoa tentou eliminar ele, não conseguiu, ele foi pro hospital e do hospital ele fugiu, porque, tipo, ele de repente sumiu e não foi a que tirou ele de lá. Ele que saiu correndo. Por que ele não queria ficar no hospital? Qual era o medo dele? Alguém ia lá pra matá-lo? Então eu acho que tem que ter respostas sobre essa questão. E pra mim, cara, eu não preciso de tantas coisas, porque pra mim eu acho que é uma coisa meio nítida, sabe? De que sim, Jason pode ser AD, de que ele é AD. E acho que essa questão da dupla personalidade tem nos livros. Então na série eu acho que seria algo bacana, porque ainda não teve. E que seria também mais fácil aí de explicar muitas coisas, gente. Então eu vou parando por aqui, agradeço pela atenção, um grande beijo, assistam os outros vídeos, me sigam no Instagram e até a próxima!